Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com esta bem-aventurança, dita por Jesus aos seus discípulos e às multidões, nós iniciamos esta reflexão do Evangelho, recepcionando a todas e a todos vocês, pedindo desculpas também por só apresentar isto que sempre faço sexta ou no máximo até sábado, hoje no domingo à tarde. Tive vários problemas técnicos que me impossibilitaram de antecipar esta edição do Reflexão do Evangelho, como também outros programas que deixei de apresentar. A leitura do Evangelho para este domingo 4 de novembro de 2023 é a de São Mateus, no capítulo 5, do primeiro versículo ao 12º. Leitura de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, que eu peço a sempre forte generosidade de vocês para lerem aí antes da reflexão e também refletirem um bocado com outras pessoas com quem oportunamente estejam nesse momento em que assistem esse momento significativo, esta reflexão para nutrir a nossa fé e o nosso compromisso com o projeto do Reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este Evangelho é muito profundo, que exigiria muitos programas refletindo sobre ele em favor da nossa libertação, da nossa cura, da nossa salvação como seres humanos. Por isso me basearei no primeiro versículo que apresentei já aqui, na abertura dessa reflexão, e nos versículos 6 e 10. As bem-aventuranças que Jesus apresentou sobre o monte são, para Mateus, os novos mandamentos que substituem, não para serem esquecidos, os 10 mandamentos de Moisés. Para Mateus, Jesus é o novo Moisés. Para a comunidade de Mateus, Jesus foi apresentado para responder à pergunta: quem é Jesus? Muito mais do que Moisés. Aqui Jesus inicia as bem-aventuranças que querem dizer felicidade, muita felicidade, vidas abençoadas, vidas completas, ou como diria São João, vidas plenas e abundantes. Querem significar que as vidas, para serem felizes, serem bem-aventuradas, viverem a boa aventura da existência, não é necessário e nem precisa do espírito miserável do consumo, do consumismo. Quanto mais consome, mais se sente terapeuticamente feliz numa ilusória felicidade que acaba até a próxima compra. Ou então nos festejos frequentemente regados a álcool, a bebida alcoólica que sufoca a consciência, sufoca a generosidade e explode em violências e em fragmentações das comunhões, das relações. Não, as bem-aventuranças aqui
são as realizadas pela ação de Jesus na completude do reino de Deus, que Mateus chama, com o mesmo sentido, de reino dos céus. Por isso, as bem-aventuranças começam com os pobres. Os pobres são bem-aventurados. Os pobres no espírito, em espírito, porque deles, em primeiro lugar, é o reino dos céus, o reino de Deus. Não será, a partir de Jesus, já é dos pobres o reino dos céus. Estes pobres de espírito, na linguagem de Mateus, significa exatamente pobres em todos os sentidos, os empobrecidos em todos os sentidos. Aqui, nesse lugar, a palavra espírito quer dizer a totalidade do ser humano. E também os pobres completamente vazios diante da ideologia dominante, da ideologia devastadora da dignidade humana. Os pobres, muitas vezes, destruídos ética e moralmente, que não têm mais condições de separar o que é meu, o que é teu, separar sentido de propriedade. Tudo que mata a fome agora já é alcançável quando não vistos pelos pobres. Os pobres de espírito são aqueles abertos completamente a uma ideologia nova, a uma proposta nova, a um pensamento novo, a uma orientação nova, a um caminho novo, que é esse que Jesus apresenta. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito. Então, quando nós nos empobrecemos da ideologia dominante do consumo, do acúmulo, da ganância, do ar de superioridade, do ar de autoimportância em relação a todos os demais, então aí nós nos abrimos para o reino dos céus, à nossa disposição, trazido por Jesus. Mas é preciso esse despojamento, esse empobrecimento para a abertura da bem-aventurança do reino de Deus. O reino dos céus, como diz aqui a bem-aventurança do versículo 6, é alcançada aos pobres sempre, sempre, em todos, transversalmente em todas as 8 bem-aventuranças, são alcançadas aos pobres porque eles têm fome e sede de justiça. Eles zigzagueiam entre a pobreza, a miserabilidade da bem-aventurança, da alegria, da felicidade e o saciamento da fome e sede de justiça. Nesse espaço vazio, vazio de solidariedade, vazio de um modelo de compartilhamento dos frutos da terra, nesse espaço vazio cresce a fome e a sede da justiça, para que, e assim instaladas, estas fome e essa sede sejam ferramenta de abertura de portas para o próprio reino, que vem não para explorar, não para manipular, não para usar os pobres que têm fome e sede de justiça em favor como degraus, favorecendo os exploradores que sempre, principalmente em determinadas ocasiões, usam os pobres que têm sede e fome de justiça para o seu crescimento. A proposta da bem-aventurança de Jesus é para que eles sejam definitivamente saciados na fome e na sede de justiça. Isto é, que a injustiça seja banida e, no seu lugar, se coloque um novo modelo de relações, que é a justiça. A justiça aqui que não é a do legalismo, do rabinato do templo, e nem mesmo do legalismo ou da rompância arrogante dos fariseus.
nem mesmo o justicialismo dos tribunais burgueses antigos, modernos e pós-modernos que saciam, que pensam que saciam a carência de justiça com vereditos, com decisões tribunárias que levam muito tempo para se realizar, quando as pessoas até morrem aguardando decisões de tribunais e de cortes burguesas. Não, a justiça não se compara a nenhum desses modelos anteriores, nem ao legalismo farisaico, que exigia de forma opressiva que todos os que se convertiam à lei, se convertiam à Torá, se convertiam ao Deus punitivo, passassem a cumprir as leis, sendo completamente manipulados pela ideologia comercial do Templo de Jerusalém. Não, a justiça aqui não tem nada a ver. Essa justiça que dá fome, essa justiça é aquela que vem trazida pelo reino e que se distribui em várias ações humanas, em várias combatividades humanas, em várias militâncias humanas, em vários enfrentamentos, mas tem que ser realizada na prática a justiça do reino de Deus à disposição dos que têm fome e sede de justiça. Então, aqui nós podemos chegar a uma primeira conclusão, que nós, discípulos e discípulas de Jesus, visto que até aqui, na abertura, anteriormente no contexto das bem-aventuranças, Mateus informa que Jesus subiu o monte, olhando para a multidão, seus discípulos se aproximaram dele, ele começou a ensiná-los, a ensinar os seus discípulos. O ensino das bem-aventuranças é, em primeiro lugar, para os discípulos. Então significa que os discípulos e discípulas de Jesus devem assumir o projeto, em primeiro lugar, o projeto do reino de Deus. Não um projeto de igreja, não um projeto de instituição denominacional, não o projeto de cúpula eclesiástica, não um projeto do ecumenismo eclesiástico, não um projeto que se associa à dominação, mas ao projeto do reino. E tudo que os cristãos e as cristãs, ou melhor, discípulos e discípulas de Jesus, têm que fazer é se organizar para realizar o saciamento de justiça da qual os pobres têm fome e sede, mas realizar esse saciamento de forma definitiva e permanente. Por isso, os discípulos e discípulas de Jesus também são bem-aventurados, como no final das bem-aventuranças, o próprio Jesus dirá que serão felizes os que forem perseguidos por causa do nome dele. E nessa primeira conclusão ainda podemos dizer que até hoje, tanto quanto no tempo de Jesus, como no tempo da publicação do Evangelho de Mateus, aí pelos anos 90, depois da destruição do templo, depois do incêndio de Jerusalém, depois da desagregação das comunidades judaicas por toda a Palestina, principalmente a partir de Jerusalém, o terror aumentou. As mortes se acumulavam, os cadáveres se juntavam pelas estradas, pelas montanhas e pelas matas, com o enfurecimento do Império Romano que perseguia atrozmente os membros da comunidade de Mateus ali pela Síria, naquela região. Mas também outras comunidades, como as de Lucas, como as de João, como as de Marcos e tantas outras que São Paulo depois fundou, eram da mesma forma barbaramente perseguidas. E Jesus avisou nestas bem-aventuranças que era mesmo assim, enfrentando todo esse contexto sangrento de perseguição, é preciso construir
a bem-aventurança dos pobres para substituir este regime de perseguições, este modelo persecutório de anulação das vidas por causa da fé que as pessoas abraçam. Então, esse modelo não é para a igreja, não é para a religião, não é para a denominação, não é para o engrandecimento de ninguém, mas é em primeiro lugar para os pobres. E por último, essas bem-aventuranças que são para os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus esclarece aqui, Mateus escreve para a sua comunidade, apresenta este documento fantástico para a sua comunidade, para dizer que nada deve obstaculizar a combatividade, a coragem, a ousadia dos discípulos e discípulas de Jesus. Por mais atrozes que são as perseguições, por mais genocidas e exterminantes que sejam os militares, as legiões romanas, por mais furiosos que sejam os outros da religião dominante, há que lutar pela realização da justiça. E notemos bem a justiça aqui, novamente, é bom que se relembre. A justiça aqui é a do reino trazido por Jesus, não é a do rabinato, não é a dos fariseus, não é a dos tribunais que se deliciam em investigações, que compartilham negociações de vereditos, de culpas, de criminalizações, mas é a justiça do reino de Deus que é dirigida em primeiro lugar para os pobres, para elevar os pobres, para libertar os pobres, para saciar a fome e a sede dos pobres. Esta é a justiça que não permite, não aceita, como Jesus avisou, e se viu isso em outras reflexões do Evangelho de Mateus e também dos outros, que Jesus avisou que o exercício do serviço na realização desta justiça é muito diferente do que fazem os maiorais desse mundo, os governantes das nações, as elites dos poderes. Aqui não se serve a interesses pessoais, mas a justiça que, mesmo que redunde em perseguição, e redunda, mesmo que redunde em capturar as pessoas nas suas consciências e na sua liberdade, nos seus direitos quando elas lutam, é preciso o ímpeto, a permanência da dinâmica da força desta fé, desta bem-aventurança na luta pela justiça. Então, outra conclusão aqui. O nosso mundo precisa de lutadores e de lutadoras que resistam à propaganda da confusão, da mentira, da manipulação, da lavagem ideológica das mentes, da opinião pública. Resistam e continuem a lutar pela justiça, porque propaganda, fake news, manipulações são formas de perseguir, para assassinar lá no íntimo das almas das pessoas a verdade, que é a amiga e é a aliançada mais importante da justiça, dos que buscam a justiça, dos que lutam pela justiça, dos que não se intimidam pelas perseguições contra quem luta pela realização da justiça. Para concluir, é bom que nós digamos o seguinte: esse evangelho aqui refletido muito limitadamente por causa do tempo nesse programa, não foi banido. Esse evangelho
não foi proscrito, anulado. Este evangelho precisa ser vivificado. A luta pela justiça, a luta pelos que têm fome e sede de justiça, a luta tem que aumentar. E nesse momento nós temos muitos que tombam sob o pesado fardo, as pedras gigantescas da injustiça na Palestina, por exemplo. Quando os que praticam injustiça em forma de barbárie, de bombardeio, em nome da religião, em nome da distorção profética, praticam a injustiça, bombardeando hospitais, bombardeando escolas, matando crianças, exterminando jovens, estuprando as mulheres, banalizando os velhos que eram tão queridos no Velho Testamento e agora são tão vulneráveis às bombas e às coronhadas dos soldados sionistas. Então, nesse momento, é preciso elevar a fidelidade à bem-aventurança da luta pela justiça. Porque o reino é dos que lutam pela justiça. O reino é dos que não desistem da luta da justiça. Esse é a primeira conclusão ao concluirmos esta reflexão. A segunda, é preciso que nós espraiamos isso para o povo, ajudando o povo a se elevar à categoria da bem-aventurança dos que lutam pela justiça, dos que se colocam ao lado, no lugar mais junto, muito junto dos que têm fome real e sede de justiça, que significa fome de pão, fome de saúde, de hospital, de médicos, fome de moradia, fome e sede realmente de água, fome de energia elétrica, fome e sede de paz sob o bombardeio terrorista, poderoso, que não titubia em loucamente jogar bombas para exterminar em favor dos interesses deles em tomar as terras, o aquífero e as riquezas do subsolo desse povo. Como também devemos elevar a nossa combatividade, a nossa luta pela justiça, quando vemos os nossos indígenas no Brasil, os nossos quilombolas no Brasil, completamente vulneráveis a criminosos do mesmo estilo do sionismo, com a mesma ideologia dos sionistas, com a mesma ideologia do Estado fascista de Israel. Também devemos elevar a nossa luta pela classe trabalhadora, e não somente por negros e negras, não somente por LGBT, QIA+, não somente pelas mulheres, não somente pelos quilombolas, mas por todos estes juntos, a partir da classe trabalhadora. Os trabalhadores e trabalhadoras são cada vez mais enganados, cada vez mais enrolados, cada vez mais têm que esperar a próxima eleição, cada vez mais têm que esperar a realização do próximo feixe de promessas. E enganada, ela não luta. Enganada, ela não combate. Enganada, ela não entende que, na verdade, há uma tremenda injustiça por detrás do discurso da enganação. As nossas tarefas são grandiosas, mas são elas que nos trazem bem-aventurança. São elas que nos fazem felizes. São elas que nos fazem abençoados. Não há bem-aventurança para passivos. Não há bem-aventuranças para omissos. Não há bem-aventuranças para aqueles e aquelas que só pensam na sua próxima festinha, seu próximo time de futebol, no seu próximo campeonato nacional, regional ou local. Não. A felicidade não é limitada e hipócrita assim. A bem-aventurança é para aqueles que lutam pela justiça, mesmo que perseguidos. Na perseguição
reforçamos a grandeza da fé, a grandeza do amor ao próximo. Na perseguição, reforçamos o sentido coletivo do apoio uns aos outros, o sentido coletivo de darmos as mãos uns aos outros, o sentido coletivo de nos tornarmos iguais uns aos outros, cada vez mais, que é o sentido do projeto do Reino de Deus. Então, esse Evangelho é atual. Como eu disse e repito, não foi banido, não foi proscrito. Ele precisa ser retomado, ser atualizado, não em favor de igrejas, não em favor de proprietários de igrejas, não em favor do sionismo, seja evangélico, seja católico, mas em favor dos pobres em espírito, que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados sejam vocês, meu irmão, minha irmã. Bem-aventurados sejamos todos nós, desde que entendamos o significado das bem-aventuranças e que sejamos santos e santas nesta luta por justiça, mesmo que sejamos perseguidos. E somos e seremos. Que a bênção de Deus, que é Pai e Mãe, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, o sopro do Espírito Santo, que é vida retomada, renovada, redinamizada em nós, sejam contigo e comigo, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.